Eu quero dar continuidade ao nosso estudo sobre a igreja visível e a igreja invisível, tá? A última frase, o último conceito que eu li foi: se uma pessoa sabe de todas essas coisas e de vontade própria, com persistência, recusa-se a unir-se a elas, isso não levantaria séria dúvida sobre a realidade da conversão daquela pessoa? Talvez uma pessoa possa ser um novo cristão e tornar essa posição, mas acho muito improvável. Ele está falando, tá? Isso aqui é um trecho do livro, O que é a Igreja, de R.C. Sproul, e ele sintetiza muito bem esse conceito de igreja visível, de igreja invisível. Esse conceito que não é novo, ele vem desde o século IV para o século V, que é um conceito que foi bem difundido por Agostinho de Hipona. Como eu falei na última aula, por que é importante a gente entender esse conceito? É porque muitas vezes as pessoas viram e falam assim: a igreja não presta. Qual igreja não presta? A noiva de Cristo, por quem ele morreu, que é imaculada, que é santa, que está ataviada, aguardando o seu noivo, é esta que não presta? Ou e vice-versa? Por exemplo, lideranças, e quando eu digo liderança, eu estou falando de pastores, pregadores, cantores, que tratam a igreja como uma meretriz, tratam a igreja como massa de manobra. De qual igreja nós estamos falando? A igreja visível ou a igreja invisível? O conceito de igreja invisível é o conceito daquele que Cristo disse. Sobre esta afirmação: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Eu fundarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Quando o inferno consegue destruir uma igreja, qual igreja que é? É esta que Cristo se referiu? Porque esta é a igreja invisível. Ou é a igreja visível? O termo visível, nós estamos apontando diretamente para as instituições, que são a forma como a igreja invisível ela se apresenta para o mundo, mas não na sua totalidade. Nós vamos ver que existe um processo de aperfeiçoamento da igreja visível para que ela possa mostrar a igreja invisível. A igreja invisível ela reflete a imagem de Cristo. Ela reflete a imagem de Cristo. Diferentemente quando nós olhamos apenas para as instituições, onde nós vemos os problemas, onde nós enxergamos os erros, né? Eu disse aqui na outra aula que existem, né, algumas coisas que nós precisamos de considerar. Por exemplo, há pessoas que estão na igreja que estão em um processo de conversão. Então nós precisamos de tomar muito cuidado ao julgar qualquer pessoa, tipo, é um ímpio que está dentro da igreja, como eu falei, é um joio que está no meio do trigo, porque às vezes não é o caso. Às vezes é o caso de uma pessoa que está num processo de conversão. Ah, pastor, está falando besteira. Peraí. Pedro não andava com Jesus? Pedro não aprendia do próprio Senhor Jesus? Sim. E Jesus não virou para ele e falou assim: Pedro, quando você se converter, ele já estava andando com Cristo. Quando você se converter. Então, há pessoas que estão na caminhada que ainda não se converteram. Não quer dizer que essa pessoa não faça parte dos planos de Deus para a salvação. Há pessoas que levam mais tempo no processo de santificação, aperfeiçoamento.
e conversão, é o que nós estamos falando aqui. E há o caso do joio no meio do trigo. O joio no meio do trigo. O joio é o ímpio. É aquela pessoa que parece ser crente, prega como crente, canta como crente, se veste como crente, fala como crente, mas não é crente. E ele está no meio. E parece, o joio é parecido com o trigo. É só você dar um Google aí e você vai ver que para o leigo é a mesma coisa. É muito parecido. Então, existem essas duas classes e é difícil de identificar, porque nós temos esse senso de querer julgar. Isso é do ser humano. A gente querer julgar fulano na crente. Isso aí é ímpio que está no meio da igreja. E nós precisamos de ter cautela por causa das questões dos processos que eu já me referi aqui. Uma das características da igreja invisível é que ele vai querer se reunir e congregar com os outros santos. É uma característica. Então, quando a pessoa não quer congregar, nós vemos aí um movimento chamado desigrejados, vocês já devem ter ouvido falar. Então, esse movimento prega que não é necessário congregar. Nós vimos na última aula que, tecnicamente, para uma pessoa ser salva, tecnicamente, não é obrigatório que essa pessoa esteja congregando. E eu citei o exemplo, por exemplo, do malfeitor da cruz, alguns outros casos que acontecem, por exemplo, de uma pessoa que está no leito de morte, pessoas, por exemplo, que fazem parte da igreja perseguida, enfim, são alguns exemplos que nós usamos. Mas, no caso, por exemplo, da nossa realidade aqui, do nosso contexto, onde não temos perseguição religiosa, nós temos completa liberdade de culto. Em cada esquina tem uma congregação e a pessoa se recusa a congregar. Bem, aí já é um problema. Não é um problema para eu julgar, nem você julgar. É um problema entre a pessoa e Deus. Porque a igreja invisível, ela vai se reunir. Ela vai se reunir para congregar e, quando nós lemos a palavra de Deus, nós vemos que a igreja se reunia. Se reunia em locais públicos, se reunia nas casas, com o passar do tempo começou a se reunir em templos. A igreja sempre congregou, sempre se reuniu, sempre buscou. É aquilo que é chamado de koinonia, ou seja, comunhão. Como que você vai ter comunhão se você não se reúne com mais ninguém? Tem como? Não tem jeito. A comunhão, ela só é possível com pelo menos duas pessoas. Estou falando da comunhão entre os santos. Então, é necessário que, que a igreja se reúna. Essa é uma das características da igreja invisível que se expressa na igreja visível. Então, quando nós vemos a igreja, as denominações se reunindo, nós estamos vendo ali uma característica da igreja invisível que se reflete na igreja visível. Dá o microfone para o João, por favor. Amém? Eu queria fazer uma pergunta, que eu conheço algumas pessoas que eles não estão congregando. O que eles fazem? Eles visitam algumas igrejas, ali louva, ali canta, participa da ceia, mas eles não querem os seus nomes arrolados dentro de uma denominação. Como proceder através dessa posição desse crente? Ele não está com o nome arrolado, mas ele visita, canta, louva, toma ceia e vai embora. Tá, eu entendo que o nome arrolado num rol de membros não tem implicação para a salvação.
O nome tem que estar arrolado no livro da vida. E ponto. Se essa pessoa congrega e não há nenhum sentimento escuso por trás desse procedimento, a pessoa está com o coração limpo, mas ele frequenta várias igrejas e tem comunhão em várias igrejas, o processo é o mesmo. Ele tem a comunhão, não está fazendo isso por ira, por ódio, por raiva, por ressentimento, não tem esses sentimentos. No meu entender, não há impedimento. Não vejo impedimento. Até porque igreja, instituição, não salva ninguém. A salvação ela é única e exclusivamente. Preste bem atenção nessa frase. A salvação é única e exclusivamente pelos méritos de Cristo. Tá? Não é por mérito de homem, não é por estar escrito em hall de membro de igreja. Amém? Irmã Graça, seu celular está tocando. Seu celular está tocando. Deve ser alarme, né? Que todo domingo toca. Glórias a Deus. Mas então, irmãos, João, eu não vejo impedimento para isso. Coração estando puro, não vejo impedimento. Às vezes a pessoa não quer estar ligado em um único lugar porque ele quer estar em vários, quer estar livre para estar em vários lugares, mas está em comunhão. Preste bem atenção. Desde que não haja nenhum sentimento escuso. Tá? Porque às vezes a pessoa não quer ligar em lugar nenhum porque tem algum tipo de ressentimento. Aí isso precisa ser trabalhado, porque aí é um problema. Tá? Fora isso, não vejo problema. Vamos lá. Alguns de nós podemos estar nos enganando em termos de nossa própria conversão. Podemos afirmar sermos cristãos, mas se amamos a Cristo, como podemos desprezar sua noiva? Olha a pergunta que ele está fazendo. Se amamos a Cristo, como podemos desprezar a sua noiva? Como podemos, consistente e persistentemente, nos afastarmos daquilo ao qual ele nos chamou para nos unirmos, sua igreja visível? Eu ofereço uma advertência solene àqueles que estão fazendo isso. Você pode, na verdade, estar se enganando sobre o estado da sua alma. Preste bem atenção, irmãos, que isso aqui são considerações e reflexões que vêm ao longo dos séculos, que é trabalhado pelos maiores teólogos da história da igreja. Essas coisas apontam para o estado da alma. Vocês veem aqui que eu sempre me preocupo muito com isso, ao pregar e ensinar sobre o caráter cristão. Não é isso? Eu sempre falo isso, você prega tudo, isso aqui. É trabalhar o caráter cristão, porque no final das contas, é isso o que importa. E há pessoas que estão se enganando. A forma de proceder. Hoje, se você for pesquisar o movimento desigrejado, eles têm uma retórica que é persuasiva. Por quê? Porque eles vão pegar todos os aspectos negativos das instituições religiosas e sempre vai estar apontando o problema o quê? Dos homens. Como que os homens cometem erros. Como que esses erros refletem na vida das pessoas. Eles vão sempre estar apontando para isso. Mas eles esquecem de observar o outro lado, que é a instituição que Jesus Cristo criou. E nós fazemos parte dela. Não é uma opção. Se estamos em Cristo, somos a igreja. E se somos a igreja, nós temos que refletir as características dessa igreja. Tá? Então, existem algumas características
da igreja que nós precisamos nos atentar. Uma delas é essa aqui: o querer congregar, o sentir o desejo de congregar. Se falta essa vontade e falta esse desejo, ele dá esse alerta. Tome cuidado com o estado da sua alma. E ele está falando sobre a conversão. Tome cuidado com o estado da sua alma. A pessoa pode estar se enganando. A pessoa acha que eu sou livre para servir a Deus. Não preciso de igreja. Igreja não salva, de fato, não salva. Mas o cristão, ele sente desejo de se reunir e ter comunhão com os santos. Essa é uma característica da igreja invisível que se manifesta na igreja visível. Então, quando nós vemos a reunião dos santos, ali está uma característica da igreja invisível expressa na igreja visível, nas instituições. Não estou falando de formalidade, não estou falando de obrigações, eu estou falando aqui do desejo que vem do coração. Quantas vezes a gente vem para a igreja cansado? O que te impede de ficar em casa? Dormindo, vendo televisão, mas não tem algo que nos impulsiona? A gente chega aqui com a cama nas costas, cansado, às vezes a gente vem passando mal, sentindo dor, mas há algo dentro de nós que nos impulsiona para isso. A necessidade da comunhão. Então, é uma advertência solene, tá? Que muitos não levam em consideração. Algumas vezes a igreja invisível é erroneamente tomada como algo antiético à igreja visível, algo que está fora ou apartado dela. Agostinho não pensou nessas categorias. Ele disse que a igreja invisível é encontrada substancialmente dentro da igreja visível. Imagine 2 círculos. No primeiro círculo está escrito igreja visível e esta é a igreja exterior, humanamente percebida, a instituição como a conhecemos. A igreja invisível, como o outro círculo, existe substancialmente dentro do círculo da igreja visível. Pode haver algumas poucas pessoas na igreja invisível que não são membros da igreja visível, mas elas são poucas e distantes entre si. O que ele está dizendo aqui é o seguinte: existem as exceções, como já foi falado anteriormente, de pessoas que não fazem parte da igreja visível, das denominações, mas que fazem parte da igreja de Cristo. Por exemplo, uma pessoa que está num leito, uma pessoa que tem problema de locomoção, não pode vir. Ele não vai deixar de ser a igreja de Cristo por causa dessa incapacidade de se reunir com os santos. Pessoas que estão sob perseguição, pessoas que se convertem no leito de morte, antes de morrer, não vão deixar de ser a igreja por causa dessas limitações. Tá? Mas, no geral, nós não trabalhamos apenas, não trabalhamos focados em exceções, nós trabalhamos com a regra. A regra é que a igreja invisível está na igreja visível, embora nem toda a igreja visível seja a igreja invisível. Vocês conseguem entender isso? Vou simplificar para vocês. Todos aqueles que são verdadeiramente crentes e salvos estão na igreja. Mas nem todos os que estão na igreja são verdadeiramente cristãos e salvos. Deu para entender? Alguma dúvida? Não? Fique à vontade para perguntar, tá bom? Por que Agostinho fala de uma igreja invisível? Ele o faz para ser fiel ao ensino de Jesus no Novo Testamento. Agostinho ensinou que a igreja é um corpus permixtum. O que significa? Nós sabemos que corpus significa um corpo. Por exemplo, corpus Christi significa
corpo de Cristo. O corpo de Cristo é uma corporação, é uma organização de pessoas. Corpus per mixtum significa que a igreja é um corpo misto, tá? Lembra que eu sempre ensino e falo para vocês que a graça de Deus ela é multiforme? Por quê? Porque as pessoas são diferentes. E a graça de Deus, ela, ela age de formas diferentes nas pessoas. Quer ver um exemplo? A forma como você se converteu e veio até a Cristo não é a mesma que ele se converteu e veio a Cristo. Você pode ver no próprio testemunho entre os cristãos que existem formas diferentes das pessoas serem alcançadas. Por exemplo, há pessoas que foram alcançadas por um folhetinho que foi entregue na rua. E aquilo ali falou ao coração dele, o Espírito Santo trabalhou, e há pessoas que se convertem. Você pode ver nas igrejas que sempre vai haver alguém que foi até Cristo através de uma mensagem escrita em um papel. Ponto. Há outras pessoas, por exemplo, que estavam no mundo da criminalidade, cometendo todo tipo de barbaridade e, de alguma forma, por passar por problemas, eu não sei, Deus alcançou aquela pessoa. Há pessoas que, no momento de dificuldade, se convertem. A graça de Deus ela é multiforme. Quem não entende isso vai viver a vida dando cabeçada e tendo problemas de interpretação. Por quê? Porque quando nós olhamos para a igreja, é um corpo misto. Ele não está inventando nada. É a multiforme graça daquilo que o apóstolo Paulo já dizia. A graça de Deus, ela possui muitas formas. Quer ver só um exemplo? A própria distribuição dos dons espirituais para a igreja mostra esse princípio, esse conceito. Um fala em língua, outro tem profecia, outro tem o dom da fé. Não é assim? O Espírito de Deus dá a cada um conforme for útil para a igreja. Então, é muitas formas. Se uma igreja só tiver um dom, vai ter problema. Não vai ser a igreja, não vai ser graça multiforme. Então, nós vemos isso hoje. Aqui mesmo a gente consegue perceber isso. Um tem dom de ensino, o outro canta, o outro prega, outro tem um chamado mais para a área de libertação. Irmãos, isso é multiforme graça de Deus. Eu conheço pastores, conheço de conhecer e também conheço de ouvir falar que não tem dom de pregar. Ensina, mas não tem aquele dom, aquela coisa toda. Mas é um excelente pastor. Há outros que têm dom de ensino, mas não têm dom para pastorear. Multiforme graça de Deus. Como é que a gente resolve isso? O apóstolo Paulo vai dizer que Deus chamou uns para evangelista, outro para mestre, outro para governo, e por aí vai. Então, o pastor ele tem que ser administrador? Não. O ideal é que tenha alguém para governar a igreja. Governar, que eu digo, administrar a parte material. Cada um na sua área, né? Mas infelizmente a gente acaba acumulando funções e quem faz muita coisa acaba não fazendo nada bem feito. Não é verdade? Mas enfim, voltando à graça de Deus, que ela é multiforme, então ela tem muitas formas. Se eu for imaginar que a irmã Maureni tem que ser igual a mim, igual eu vou ter problema. Porque a forma de Deus trabalhar na vida dela não é a mesma de Deus trabalhar na minha vida. E se eu não entender isso, eu vou sofrer e vou fazer outras pessoas que estão ao meu redor sofrer. Vou fazer ela sofrer. Por quê? Porque eu vou ficar cobrando que ela seja semelhante a mim.
Não estou falando de pecado. Pecado é inegociável e pecado é pecado em qualquer lugar do mundo, tá? Estou falando de coisas que não tem nada a ver, coisas supérfluas. Eu conheci um pastor que ele gostava muito de usar cafanhaque. Às vezes ele ficava mais de 1 hora alisando, aparando e tal. Pastor muito conhecido, tá? Pregadorzão aí. Ele falou para mim, ninguém me contou. Ele falou para mim. Ele falou que um dia Deus cobrou ele. Cobrou ele, mandou ele tirar. Mas por quê? Porque isso já estava se tornando uma idolatria. Um tipo de idolatria. Isso é algo pessoal. É ele, o espelho, o cavanhaque e Deus, o Espírito Santo. É algo pessoal. Aí isso dá direito do camarada agora chegar no púlpito da igreja e falar assim: irmãos, Deus me revelou que não é para ninguém mais usar cavanhaque. Está correto? Mas normalmente é isso o que acontece. Então há formas que Deus vai tratar com você, comigo, que é pessoal em relação à minha pessoa. Há outras formas que Deus vai tratar no geral, é para todo mundo. Mas há algumas peculiaridades que diz respeito ao indivíduo, é pessoal. Eu usei esse exemplo, mas existem vários tipos de exemplo. Tem coisas que Deus vai cobrar de você. Se o Espírito de Deus está te cobrando, não luta. Não lute. Não endureça o seu coração contra o Espírito Santo, porque a Bíblia vai dizer: se o teu coração te condena, estou parafraseando, imagina Deus que é maior. Então, se o teu coração está te condenando com determinada atitude, com determinado ato, abandona. Mas isso não quer dizer que isso é para todo mundo. Por que eu estou falando isso? Porque, por exemplo, o Marquinho usa o cafanhaque, mas isso para ele não é nada demais. Ou você fica 1 hora e meia alisando o cafanhaque, como que eu fico bonito, fica de lado, bate foto. É, então, preste bem atenção, irmãos. Cada caso é um caso, isso é pessoal. A graça de Deus, ela é multiforme. Eu sempre falo isso aqui na igreja, já falei muito. Então, por exemplo, até na forma de ministrar, quem não entende isso, está batendo cabeça na vida e está sofrendo. Porque nem todos vão ministrar da mesma forma. E às vezes nós temos a má ideia, né? A gente elabora uma fantasia de que tem que ser assim. Principalmente em igrejas pentecostais. O que a gente imagina, por exemplo, que um pregador vá fazer? Ele vai chegar e vai começar naquela eloquência, naquela aceleração, entonação de voz. Vai pregar, né, acelerado, vai gritar, vai rodopiar, vai falar em língua estranha, a igreja vai revirar tudo. Muita gente idealiza que isso é o certo, esta é a ação de Deus. Se essa for a ação de Deus, então, como que ficaram, como eram as igrejas, por exemplo, 120 anos atrás, e antes disso, até Jesus Cristo? Porque não tinha esse movimento nas igrejas. É um movimento recente. Preste atenção, não estou dizendo que é errado. Só estou dizendo que é um movimento recente e que não serve de base e parâmetro de jeito nenhum para poder dizer que é certo ou que é errado algum tipo de ministração. Ah, está falando besteira, pastor? Vamos lá. Paulo estava dando um ensinamento e ele prolongou no seu ensinamento e estava tão avivado o ensinamento que um camarada dormiu. Caiu, estava num lugar alto, numa janela, caiu, quebrou o pescoço e morreu. O nome dele era Eutico.
Lembra disso, João? Ué, então vamos lá. Se uma ministração estava tão avivada e poderosa, sacudindo o lugar, revirando tudo, como que um cara consegue dormir num culto desse? Não. Ali eu entendo o seguinte, que o ensino estava sendo lento, pausado, explicado, ao ponto que o camarada acabou dormindo. Esse é o meu entendimento. Não tinha gritaria, não tinha barulhada, era um ensino. Oi? Preste bem atenção no que eu estou explicando a vocês. Não estou dizendo que você não possa sentir o sono. Eu estou dizendo para você que a graça de Deus, ela é multiforme. E Deus tem muitas formas de se manifestar e falar. Você pode até dormir. O prejuízo vai ser de quem? Seu. Simples assim. Aí, como por exemplo, eu disse, tem pregador que dá sono. Não é o pregador que dá sono, você está cansada. Você está entendendo? Você está muito cansada, acabou cochilando, pegou no sono. Não é o problema do pregador. Eu acho que vai ser um problema se o pregador mudar o jeito dele e o estilo dele para poder se adequar a uma visão fantasiosa de idealismo. Que o ideal é fazer barulho. E não é. Preste atenção, não estou criticando, tá? Não estou criticando os pregadores que têm mais eloquência. Glória a Deus pela vida deles. Eu estou dizendo que nem todos são assim. Nós precisamos entender que a multiforme graça de Deus, ela age diferente na vida de cada um. Aonde está a minha maturidade espiritual? A minha. É conseguir extrair de Deus em todas as ministrações. Seja ela mais eloquente, seja ela mais lenta. Aqui está a minha maturidade espiritual. Quem não consegue isso é porque ainda não atingiu maturidade espiritual para entender que Deus age na multiforma. Tem cantor que pega o microfone e se transforma. Vira cambalhota, dá salto mortal e tal. Eu vi um cantor que pulou de um púlpito mais alto do que esse. Ainda tinha um muro, pulou e saiu correndo pelo meio da igreja e tal. Pá, 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 pá. É a multiforme graça de Deus. E já tem outros que cantam mais lento, pega o microfone, dá uma palavra para a igreja. Eu estava tinha um trabalho que a gente costumava frequentar, e um diácono da minha igreja, que eu pertencia, ele me alertou sobre o problema do lugar. Era um lugar de oração, onde se fazia trabalho de libertação, e ia crente de tudo quanto é lugar. E todo mundo tinha oportunidade, e era, na maioria das vezes, uma benção. Mas ele me chamou a atenção para algo que eu não prestava atenção até aquela ocasião. Eu ainda era muito novo. E os irmãos que cantavam na gritaria, no movimento e tal, a igreja correspondia. Veio um irmão de uma igreja tradicional, crente, e cantou uma música, até do grupo Logos, aquele autor da minha fé. Glória, glória, né? Ele cantou essa música, a música é linda, a letra maravilhosa, e não se ouviu um aleluia na igreja. Entendeu? Então ele alertou para mim o seguinte, justamente por esse problema, das pessoas não entenderem que Deus trabalha de diversas maneiras. Irmãos, se toda igreja tiver que ser, se eu idealizar isso, tem que ser igual a mim, acabou a igreja tem que ser igual a Cristo. Ponto final. Não tem que ser igual a mim. Então, a gente precisa entender que a multiforme graça de Deus, ela é algo muito importante da gente entender.
Deus trabalha na vida das pessoas de diversas formas e diversas maneiras. Todos, eu entendo assim, todos são usados por Deus, todos têm o seu mérito. Depende da minha maturidade entender, compreender isso e extrair de Deus dentro das ministrações. Dentro dos limites da igreja institucionalizada, há pessoas que são verdadeiramente crentes, mas também há incrédulos dentro da igreja visível. Eles estão na igreja, mas não estão em Cristo, porque fizeram uma falsa profissão de fé. Jesus disse de alguns de seus contemporâneos: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Mateus 15 e outros. Jesus estava citando o profeta Isaías. Jesus reconheceu que havia pessoas dentro de Israel que não eram verdadeiros crentes. Paulo disse algo similar, aspas, e não pensemos que a palavra de Deus haja falhado, porque nem todos de Israel são de fato israelitas, aspas. Romanos 9, versículo 6. Esses judeus praticavam todos os rituais e eram parte da comunidade visível de Israel, mas eles participavam de todas as atividades, mas ainda eram alheios e estranhos às coisas de Deus. Vejam bem aqui o exemplo que está sendo usado. A própria nação de Israel é um exemplo. Quando Paulo chega em Romanos, capítulo 8 e capítulo 9, é muito importante que todo crente estude esses dois capítulos. Na verdade, o ideal é que se estude a Bíblia toda, o livro, a carta de Romanos inteira. Mas o capítulo 8 e o capítulo 9 é muito importante. Por quê? Porque fala diretamente da nossa caminhada cristã. Como é essa forma, como é o proceder. E explica algumas coisas, como, por exemplo, Paulo, ele vai dizer o quê? A nação de Israel como um todo, no geral, rejeitaram a Jesus Cristo. Não todos, mas a maioria rejeitou. Aí ele vai dizer assim, então a palavra de Deus falhou? Não. Aí ele vai explicar, nem todos os que estão em Israel são verdadeiramente israelitas. O que isso quer dizer? Nem toda a descendência de Abraão na carne é crente. Era servo de Deus, como de fato não é até hoje. Quem são os verdadeiros descendentes de Abraão? Cristo falou isso. Os descendentes de Abraão são aqueles que creem em Jesus como Abraão creu em Deus. E isso é que tornou Abraão o pai da fé. Não foi o fato de Abraão ter levado Isaac para o monte para poder sacrificá-lo. Não foi isso. Isso foi uma grande prova de fé? Foi uma grande prova de fé. Mas o que tornou ele o pai da fé foi o fato dele ter crido em Deus. A Bíblia vai dizer, e Abraão creu em Deus, e isto lhe foi imputado por justiça. Ponto. Então, o que acontece? Os judeus, muitos judeus, principalmente da época de Jesus Cristo também, cumpriam todos os rituais cerimonialísticos e tal, mas o coração deles não estavam ali. Ou seja, eles não eram crentes. Eles não tinham uma fé verdadeira. Esse princípio se aplica para a igreja em todas as épocas, em todos os tempos, inclusive hoje. Nem todas as pessoas que estão na igreja são crentes. Há pessoas que professam a fé, verbalizam, fazem profissão pública, batizam, frequentam os cultos, frequentam a igreja, às vezes é até pastor, é cantor. Mas lá no íntimo e no coração, o coração está alheio às coisas de Deus, está longe.
Isso pode soar estranho, mas sim, irmãos, tem muita gente que serve a Deus com segundas intenções. Eu ouvi um pastor uma vez e Deus cobrou dele um preço muito alto. Ele falou assim: ele era dono de uma oficina. Vou largar isso. O negócio que dá dinheiro é abrir igreja. Eu, eu ouvi ele falar isso. Dá dinheiro é abrir igreja, tal. Passou pouco tempo, ele se acidentou, o carro capotou, todo mundo que estava no carro saiu bem, saiu ileso e ele ficou aleijado. Não se deve brincar com as coisas de Deus. Eu quero acreditar que ele era um crente que estava cambaleando no caminho e na forma de entender. Porque senão Deus teria entregado ele à própria concupiscência, como nós vemos hoje. Muitos líderes fazem pior e a gente parece que não acontece nada, mas não é. É que essas pessoas estão entregues. Não são servos de Deus, não são filhos de Deus, eles estão entregues ao próprio caminho. Vão ser palha para o fogo eterno da condenação. Deus entregou essas pessoas. Então, quando Deus ainda trata, puxa a nossa orelha, dá cajadada na gente, bate, joga no leito, eu entendo que é Deus tratando com a sua ovelha. Ovelha rebelde, ele está tratando. Agora, quando não acontece nada, olha, é para preocupar. É para preocupar. E essas pessoas estão com a sua consciência tão cauterizada que eles não estão nem aí. Estão nem aí. Fazem o que fazem, tá? Vive uma vida de prostituição, lascívia, usam a igreja como massa de manobra, interesses políticos, prostituição, usam drogas, fazem de tudo, irmãos. Fazem de tudo. Tem pessoas que cheiram cocaína e vêm pregar a palavra de Deus e a igreja revira. Sabe por quê? Técnica. Se você pegar um orador, não precisa de ser crente, não, qualquer orador, e coloca ele para poder ministrar aí, ele vai cativar a sua atenção, você vai fazer, poxa, é a melhor pregação que eu já ouvi até hoje. E não é, é pura técnica de oratória. Tá? Poucas pessoas conseguem perceber isso, como, por exemplo, mexer com as pessoas. Mexer individualmente com as pessoas. Repete isso, fala isso. Vira para o irmão que está do seu lado, põe a mão na cabeça dele, não sei o quê, papá. Várias técnicas de você cativar as pessoas, mexer com o emocional. Eu, particularmente, eu tenho muito medo. Quanto mais eu aprendo, mais temor de Deus eu tenho na minha vida com relação às ministrações. Procuro até evitar de ficar contando testemunhos. Por que isso? Para não apontar para a minha vida. A gente, quando assume uma tribuna para poder ministrar, nós temos que apontar para Cristo, apontar para o texto sagrado e aquilo que Deus quer falar com a igreja. E o pastor Denis não importa. Ele tem que ficar oculto na história. Cristo é que tem que ser refletido. Isso serve tanto para quem prega, quanto para quem ensina, qualquer tipo de ministração, inclusive louvor. Não interessa quem está ministrando. Interessa que Cristo seja refletido na sua ministração, seja louvor, pregação, ensino, enfim, em tudo. No Novo Testamento, a metáfora que Jesus usa a esse respeito é a metáfora do joio e do trigo. O joio é uma erva daninha, uma metáfora simples naquele contexto de agricultura, a fim de obter a produtividade máxima de uma lavoura, é preciso acabar com o joio, porque ele parece crescer mais facilmente que a produção. Jesus usa essa metáfora para dar uma advertência à igreja de que, por um lado, a igreja deve se enganjar na disciplina, de forma que as ervas daninhas que ameaçam destruir a pureza da igreja sejam removidas. Ele também nos manda tomar muito cuidado ao exercer a disciplina na igreja, para que em nosso zelo em purificar a igreja, não arranquemos o trigo com o
joio. Na agricultura, o que eles faziam? Eles iam lá e arrancavam o joio. Os agricultores vinham arrancando o joio, mas nesse processo acabava arrancando junto também o trigo. Então Jesus faz essa advertência para que se tome o cuidado. Tome o cuidado, por exemplo, quando for exercer uma disciplina, para não acabar arrancando o trigo junto com o joio. Aí entra aquilo que eu falei anteriormente. Há pessoas que estão em processo de conversão, estão em processo de santificação. Nem todos estão no mesmo nível. Há pessoas que estão mais aperfeiçoadas do que outros. Então, se eu tiver uma visão em que eu não entender a multiforme graça de Deus e a diferença no agir de Deus na vida das pessoas, eu posso, por exemplo, cometer o erro de achar que uma pessoa não é crente, quando na verdade ele ainda está no início de um processo. Aí você vai, arrebenta a pessoa acaba se desviando, você arranca a pessoa de dentro da igreja. Deus não deu essa autoridade para ninguém. Ele não deu. Não deu. Ele disse o seguinte: as minhas ovelhas, elas me conhecem, e eu conheço as minhas ovelhas. E elas ouvem a minha voz. E ninguém poderá as arrebatar das minhas mãos. Como que eu vou querer arrancar uma ovelha de Cristo do seio da igreja? Então, esse é o cuidado que se deve tomar. O ímpio não vai permanecer na congregação do justo. Não está escrito? Está escrito. A própria pregação e o ensino vai rechaçar essas pessoas. Por exemplo, a pregação aqui da nossa congregação, para muitos é insuportável. Já me falaram isso. Insuportável. Sua igreja não vai crescer. Então não vai crescer. Eu não vou massagear o ego de ninguém. Eu não vou ficar puxando sarro para as pessoas para poder encher a igreja. É correto fazer isso? Qual tipo de pessoa que eu vou estar atraindo para o seio da igreja se eu fizer uma pregação para agradar? Eu vou estar caindo naquela advertência de Paulo: nos últimos dias não suportarão a sã doutrina, mas eles vão ter comichão nos ouvidos. Sabe o que é isso? A sã doutrina, para essas pessoas, é como ferroada no ouvido, como pontadas, como agulhadas. Não suportam. Mas o que é que eles vão fazer então? Eles não vão suportar a sã doutrina, mas eles vão amontoar. Olha, se vai amontoar é porque é muitos, são muitos. Vão amontoar para si doutores que vão pregar segundo os seus desejos, segundo as suas concupiscências. A gente consegue enxergar isso hoje nos nossos dias? Hoje tem igreja para todo tipo de gosto. Tem igreja que você pode vir no pecado e continuar no pecado. Você é membro, você ceia, você faz tudo. Alguém prega contra o pecado? Não, não pode. Se ele pregar contra o pecado, ele vai tocar na ferida da pessoa e a pessoa vai sair. Então eles pregam de acordo com as concupiscências das pessoas. Igrejas de pessoas do mesmo sexo, homossexuais. Olha lá. Já começou com uma, né? Agora tem várias. A pessoa entra e fica ali, e vira pastor, vira presbítero, vira isso, vira aquilo, e na mentalidade deles eles estão corretos, não estão errados. Porque o ensinamento é um ensinamento distorcido. Esse tipo de pessoa, se vem para uma igreja como a nossa,
Não vai ficar, vai sair falando mal. Então, eu já ouvi de vários crentes, a igreja, a doutrina lá é muito puxada, é muito pesada. Mas é a Bíblia, irmão. É a Bíblia. Eu vou ensinar o quê para o povo? Temos que ensinar a verdade da palavra de Deus. Então, o fato do ímpio não permanecer na congregação do justo, e dois motivos aqui. Primeiro, não vai suportar a sã doutrina. A sã doutrina vai ser insuportável para aquela pessoa, porque todos os dias ele vai estar sendo confrontado pelo pecado. Ah, você vai proibir a pessoa de vir na igreja? Não é proibir a pessoa de vir frequentar os cultos. É a pregação vai confrontar essa pessoa. Para quê? Para que ele se arrependa. Não tem como uma pessoa inserir-se na igreja se não houver arrependimento. O arrependimento é o ensino fundamental do ponto de vista prático para a pessoa ser crente, ser cristão. Quem preparou o caminho para Jesus iniciou a sua pregação dizendo o quê? Arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Foi João Batista. Marcos capítulo 1, Jesus inicia o seu ministério pregando como? Arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Quando Jesus enviou os discípulos para poderem pregar, deu a eles autoridade e poder, falou o que para eles? Vão e preguem, arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Então a mensagem do evangelho, ela inicia-se com um confronto. Arrependimento. Todos nós temos que ser confrontados todos os dias. A mensagem deve ser essa, não pode ser outra. Quando não se prega o arrependimento, a pessoa fica ali confortável nos seus pecados, no seu estilo de vida pecaminoso, iníquo. Iniquidade é pecado continuado. É aquele pecado que a pessoa continua, não se arrepende, fica ali. Então, essa é uma das formas em que a pessoa não permanece na congregação do justo. E a segunda forma é essa de ter que tomar o cuidado para que o trigo não seja arrancado com o joio, é no caso de disciplina. Há casos de pessoas que demonstram tamanha impiedade no seio da igreja que essas pessoas precisam ser expulsas do meio da igreja. Volto a dizer, Jesus não deu autoridade para ninguém afastar, expulsar ovelha dele. Não fala sobre lobo e sobre bode. Por exemplo, é dado ao pastor o cajado. O cajado é para quê? É para guiar as ovelhas e para proteger as ovelhas. Então, há pessoas no meio da igreja que acabam se manifestando como lobos. E essas pessoas precisam ser rechaçadas. Se ele não se converte pela palavra e não muda, não pode ficar no seio da igreja. Isso aconteceu na igreja de Corinto. Havia lá um homem que estava mantendo relações sexuais com a mulher do seu pai, do próprio pai. E a igreja estava tolerando aquilo. O que Paulo mandou fazer? Expulsa. Por quê? Porque era um caso de iniquidade. Não foi um tropeço. Não foi uma queda e depois a pessoa voltou e se arrependeu. Quem confessa e deixa alcança misericórdia. Era um caso de iniquidade, ou seja, pecado continuado. Não havia arrependimento. Eu já ouvi casos na igreja, por exemplo, de pedofilia. Pedofilia. Deixa eu falar uma coisa aqui para vocês. Deus nos livre disso, mas se acontecer aqui, eu quero nem saber, é delegacia. Crime não é assunto para pastor. Crime
vai tratar lá na delegacia. Pastor é um orientador espiritual. Cometeu crime? Delegacia. Não quero saber. Ah, espancou a mulher. Espancou a mulher? Delegacia. Vai lá e dá parte. Faz exame de corpo de delito, tem lei Maria da Penha. Tinha que ter a lei do Mário José, né? Mário da Penha também, porque tem mulher que agride homem, né? Mas enfim, é para os dois? É. Então tá bom, porque normalmente quando o homem apanha, fica por isso mesmo, né? Às vezes a mulher fica roxa porque o cara está segurando ela, que ela quer agredir o cara segura ela e ficou com o braço roxo. Ela vai lá na delegacia da parte, o camarada vai preso. Ele nem agrediu, às vezes ele só segurou. Mas tem casos que realmente há agressão. Eu não quero saber. Agressão, delegacia. Pedofilia, delegacia. Não quero saber. Ah, Jesus perdoa. Jesus vai te perdoar você lá dentro da cadeia, você pagando pelos seus crimes, pelos seus erros, sofrendo todas as consequências dos atos que você cometeu. Tinha um presbítero numa igreja que eu frequentava, que estava lá. Aí descobriu que ele estava abusando da própria neta. Descobriram isso. Botaram um celular para gravar, a criança reclamava, ninguém acreditava, não sei o quê. E depois descobriu, o cara estava lá, ensinava, pregava, dava ceia. Aí quando estourou a bomba, ele desapareceu, sumiu. Porque o pastor falou, não quero nem saber, delegacia, vambora. Vai todo mundo para a delegacia, não quero nem saber. Então há casos que não é caso de orientação pastoral, é caso de delegacia. Agrediu? Ah, o fulano deu um soco na cara do outro. Delegacia, meu irmão. Depois se vai perdoar e tal, isso é outra história, mas agrediu, cometeu um crime? Delegacia. Tá? Isso é o meu modo de ver. Não precisa de pensar igual eu não, mas eu não vou fazer, eu não vou segurar essa bomba, porque eu já vi muito pastor entrar com um pano quente e tentar apaziguar e abafar e depois estourar tudo no peito dele. Depois juntar pessoas e ir na igreja para bater no pastor. Porque o pastor apaziguou, encobertou, acobertou, entendeu? Quando na verdade era o que ele devia ter feito. Não vou segurar essa bomba, não. Passa para frente, é delegacia. Segurou e depois, de todo o erro da história, o safado foi ele e a igreja ainda ficou manchada. Porque as pessoas não querem nem saber. A pessoa adora falar assim, é aquela igreja. É a igreja, não é uma pessoa que errou. Eles colocam no bojo tudo. É a igreja. Na verdade, não é. Então, eu não seguro, tá? Se houver casal e bateu, vai para a delegacia. Não quero saber. Sim, é. A oração sempre tem que existir. Na verdade, o primeiro conselho é a oração. Não está errado. Só que o conceito de oração é orar e agir. Tá? Então, às vezes, quando você tem um conselho, você recebe um conselho adequado, a pessoa que vai ouvir,
ela vai conseguir identificar os problemas. Então, às vezes, não vai dar nem tempo de terminar, né? Mas eu vou tentar te explicar. No relacionamento, o relacionamento ele tem que funcionar como uma engrenagem, ok? A engrenagem, por exemplo, a engrenagem de uma caixa de marcha, ela primeiro ela desliza, desliza, ou seja, tem atrito, até ela encaixar. Depois que encaixar, caminha bem. Então, todo relacionamento, toda relação humana, seja de casal, seja de amigo, de trabalho, ela vai existir esse atrito, ou seja, ajuste. Precisa de se ajustar. As pessoas não entendem isso. As pessoas querem, vamos voltar àquele princípio. Eu falei da multiforme, graças a Deus, ali tem um princípio. Querem moldar todas as pessoas à sua volta ao seu jeito. Não posso. Por exemplo, o meu relacionamento com a minha esposa, ela não está aqui, mas eu vou citá-la, depois ela vai ver na gravação. No início do nosso relacionamento, nós tivemos muitos atritos, até a gente conseguir se ajustar. Atritos que eu digo divergências, tá, irmão? Nunca encostei minha mão nela. Divergências, brigas, acontece, tá? Até você se ajustar. Por quê? Porque um acha que tem que ser do jeito dele. Só que são duas pessoas. São duas pessoas diferentes. Pensamentos diferentes. Então, quando eu penso assim, tem que ser do meu jeito, já não tem respeito. Já faltou o respeito com o sentimento do outro. Por quê? Porque o que para mim pode não ser importante, para o outro pode ser vital. Por isso que precisa de sentar, dialogar e conversar. Aí o que isso tem a ver com a briga de casal, com não sei o quê? Na maioria das vezes é por causa disso que há esses problemas. Porque não há um diálogo eficiente, não tem uma conversa eficiente e não há respeito pelo sentimento alheio. Então, um não respeita o sentimento do outro, acha que tem que ser do jeito dele, a pessoa às vezes idealiza um mundo de fantasia e acha que tem que ser daquele jeito, e não é, gente. A realidade da vida é outra. Aí quando você vai conversar com as pessoas, isso eu já passei por isso, irmão. Vai conversar com as pessoas, você vê que não é nada daquilo. A pessoa está idealizando algo que não vai ser alcançado. Por exemplo, às vezes as mulheres imaginam um príncipe encantado, como nos contos de fada. É só nos contos de fada, gente. Apenas. A realidade não é essa. Os homens se cansam, se estressam, vão ter dia, nem todo dia está dando para estar sorrindo, tem dia que vai chegar cansado, estressado em casa. A pessoa não vai descontar em ninguém, mas às vezes ele precisa de silêncio. Tem dia que você chega em casa, você não quer conversar. É culpa da família? Não é, mas você também não está bem. Então o que eu faço? Eu grito com todo mundo, trato todo mundo mal? Não. Eu chego e aviso, poxa vida, meu dia não foi legal, eu preciso de um tempo sozinho, separado. Hoje a crise entende isso. Tá bom, filho, vai lá, deita lá. Quer tomar um calmante? Quer e tal. Hoje ela já entende isso. Agora você imagina se ela vem na minha cabeça. Você está entendendo? O cara está ali a ponto de explodir, ele precisa de um tempo. E não recebe esse tempo, o que vai acontecer? Vai ter discussão. Aquilo que era para ele suportar, assimilar e digerir, ele vai estourar em cima dela, porque não deu tempo para o camarada. E vice-versa, também a mulher passa por isso. Todos precisam de uma válvula de escape. Todos. Vai para a oração, vai para a consagração, vai para um louvor. Tem gente que gosta de assistir alguma coisa na televisão. Às vezes ele não está nem assistindo, gente. Às vezes ele está só tentando esvaziar a cabeça. Não estou aqui para julgar, estou dizendo que cada pessoa tem um jeito de lidar com as situações. A gente precisa de entender. Quando um não respeita o sentimento do outro, acontece esse tipo de atrito. Irmã Solange,
Na maioria das vezes, o problema é esse. Falta de respeito pelo sentimento do outro. É que gera toda a discussão, briga. Às vezes você vai conversar com um casal, às vezes a mulher, o homem está inconformado, está aquela briga toda, às vezes por uma coisa boba, por uma falta de compreensão, uma falta de respeito, um sentimento alheio. Mas vamos lá, deixa eu voltar para o assunto. Deus sonda os corações, e aqui é algo também muito importante. Ó. E o que sempre permanece invisível para mim é a alma da outra pessoa. Entenderam? Eu consigo sondar de vocês o que é visível, o que vocês expressam. Mas a alma e o coração nunca é dado a ser humano algum conhecer. Só Deus é que conhece a tua alma. Só Deus é que conhece o que está nos cantos mais, nos locais mais profundos do seu coração e da sua alma, que muitas vezes não é expresso. Só Deus é que sabe. É por isso que nós, seres humanos, muitas vezes erramos nos nossos julgamentos. Posso ouvir sua confissão de fé, posso observar sua vida, mas não sei o que se passa nos atos mais profundos do seu coração. Não posso ver sua alma, não posso ler sua mente. Mas Deus pode ler a sua mente. E Deus sabe exatamente qual o estado de sua alma em qualquer dado momento. O que permanece invisível para mim é visível para Deus. Esta é uma distinção com relação à nossa percepção limitada. Então nós temos essa limitação. A gente não consegue ver o coração das pessoas. A pessoa pode estar travestida de crente, travestida de amigo, travestida de amor, travestida de um monte de coisas, mas lá no fundo do coração dele, algo que só Deus reconhece, ele está sendo falso. E pode acontecer também o inverso. Às vezes a pessoa não consegue expressar de uma forma que satisfaça todos os gostos, no seu interagir, mas lá no fundo da alma daquela pessoa, aquela pessoa pode talvez ser mais crente do que você. Ser mais fiel a Deus do que eu e do que você. Outra coisa também que é uma distinção de igreja visível para igreja invisível. Na igreja visível a gente só vê as aparências, as obras, mas nunca vamos conseguir ver a alma das pessoas, porque isso só cabe a Deus. Quem está na igreja invisível? Uma pergunta. Quem está na igreja invisível? Todos aqueles que são crentes verdadeiros. E ele se referia claramente aos eleitos. Porque todos os eleitos, de acordo com Agostinho, chegam à fé verdadeira no final. E todos aqueles que chegam à fé verdadeira foram contados entre os eleitos. Então, quando ele falava da igreja invisível, ele estava falando sobre os eleitos, aqueles que verdadeiramente estão em Cristo e são verdadeiros filhos de Deus. Tem muita gente que acha que a doutrina da eleição e da predestinação é uma invenção de João Calvino. E nós vemos que lá no século V, Agostinho de Hipona já falava sobre esse conceito, sobre os eleitos de Deus. E ele diz o seguinte aqui, que todo eleito de Deus, ele vai chegar à fé verdadeira, nem que seja no final da vida. Ele vai alcançar. Então, esse é um outro reforço para aquele conceito que eu falei com vocês no começo, de que as pessoas têm o seu tempo, têm o seu nível de relacionamento e de fé com Deus. Nem todos estão no mesmo nível. Há pessoas que às vezes você vê a pessoa rejeita a fé, não quer saber de igreja, mas
nos últimos dias de vida aquela pessoa vem ao arrependimento. Conhece algum caso desse nível? Eu conheço vários, até dentro da minha própria família. Pouco antes de morrer, a pessoa se converter. Pouco antes, meses antes, ou seja, a pessoa, mais de 80 anos, fora dos caminhos do Senhor, rejeitando a palavra, não quero saber, não quero saber, não quero saber, e sem ela saber que ia morrer. Morreu abruptamente, sem saber que iria morrer. Mas foi questão de 1 ou 2 meses antes. Se converteu e falou assim: agora eu vou entregar a minha vida a Cristo. Entendeu? No final da vida. Então, quando uma pessoa é um eleito de Deus, volto a dizer, isso não cabe a nós saber. A gente olha e fica tentando entender. E às vezes a gente viaja. Tá? Mas do ponto de vista de Deus, da eternidade, daquilo que o Senhor projetou, decretou, todos os eleitos vão chegar à fé verdadeira e serão salvos. Leve o tempo que levar, passe pelo processo que tiver que passar, vai chegar a fé autêntica para a salvação, porque um dos requisitos para a salvação é a fé, é a mecânica. Pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é um dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9. João Calvino disse que não devemos pensar na igreja invisível como algo imaginário ou de uma dimensão paralela. Seguindo o pensamento de Agostinho, Calvino insistiu que a igreja invisível existe substancialmente dentro da igreja visível. Ele disse que a principal tarefa da igreja invisível é tornar a igreja invisível visível, ou seja, é refletir. Então a tarefa da igreja invisível é que através da igreja visível ela reflita o caráter da igreja invisível, com todos os seus atributos. Quando vocês veem eu pregando sobre o testemunho, vocês já me viram falar sobre o testemunho pessoal, dentro de casa, trabalho, escola, círculos de amizades. Praticamente em toda pregação eu falo sobre isso. Por quê? Porque nós precisamos refletir a imagem de Cristo. Se somos igreja, nós temos que refletir através das nossas vidas esses atributos de caráter, que é muito importante. O que ele quis dizer com isso? Calvino estava se referindo à ascensão de Jesus e à última pergunta dos discípulos que lhe fizeram antes de deixar esse mundo. Senhor, será este o tempo em que de restaurares o reino a Israel? Jesus disse: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até aos confins da terra. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 7 e versículo 8. O que é o testemunhar? Primeiro ponto, testemunhar, normalmente as pessoas entendem como a pregação do evangelho, como o ato de evangelizar e de pregar. E, em tese, não está incorreto. Sim, como nós testemunhamos, também através da pregação do evangelho, através do evangelismo. Mas não é a única forma de testemunhar. E aqui ele vai apontar para o testemunho de vida, ou seja, o testemunho pessoal, ou seja, o seu procedimento nos locais aonde você exerce algum tipo de influência, aonde você tem um convívio e alguma influência. Em termos teológicos, existe
é um conceito chamado esferas de Kuiper, que foi um conceito teológico que foi elaborado por um teólogo chamado Abraham Kuyper, que ele fala sobre um conceito de esferas. Na verdade, não é nada muito difícil de entender. O que ele dizia era o seguinte: em todas as esferas da sociedade, em todos os circuitos da sociedade, esses locais podem e devem ser influenciados pelo Evangelho, pelo modo de vida cristã, pela palavra de Deus. Então, por exemplo, o trabalho onde você trabalha, segundo o conceito de Kuyper, seria um tipo de esfera, ou seja, é um ambiente, é um local onde você pode e deve exercer influência. A escola é um outro tipo de esfera, onde você pode e deve exercer influência. Igreja, família, e outras áreas, como, por exemplo, áreas da arte, enfim, em todos os aspectos da sociedade. Onde houver um cristão, ali há uma esfera e ali há um local para que se possa exercer influência. A política, por exemplo, é um tipo de esfera, segundo o conceito de Kuyper, aonde os cristãos devem exercer influência. A gente sabe que na prática, algumas vezes é o contrário, né? O sistema corrupto da política acaba influenciando aquele que é o cristão e ele acaba se corrompendo. Mas dentro do conceito, o cristão é que deve influenciar. Não tem problema o cristão se envolver na política. Política simplesmente significa governo. Pode procurar no dicionário a etimologia da palavra. É governo. E o cristão deve abandonar essa esfera ou ele deve tentar influenciar? Então, o testemunhar também vem pela influência do seu testemunho pessoal, da sua forma de agir, da sua forma de poder tentar mudar para melhor os ambientes onde você tem algum tipo de influência. É fácil? Não é fácil. O primeiro ambiente que a gente deve exercer influência positiva é dentro de casa, é na família. A nossa família são, né, as pessoas que vivem dentro da nossa casa são as pessoas que são as primeiras que fazem parte desse conceito dos que devem ser influenciados. Se a minha mulher não olhar para mim e não enxergar um homem de Deus, não adianta você enxergar. Se a minha filha não olhar para mim e não enxergar um homem de Deus, não adianta a senhora olhar e achar que eu sou um homem de Deus, porque não sou. Então tem que começar dentro de casa, ou seja, no círculo mais próximo que você tem de relacionamento. É ali aonde você tem que começar a sua influência, ou seja, o seu testemunho de cristão. Ser-me-eis minhas testemunhas até os confins da terra. Mas dentro de casa, onde você está plantado, muitas vezes o cristão não consegue. Aí ele quer ser missionário lá na África, quer ser testemunha de Cristo lá na Ásia, janela 10x40. E dentro da própria casa, ele não consegue testemunhar do Evangelho de Cristo. Nós podemos proclamar o Evangelho de diversas formas, através do evangelismo, mas também podemos fazê-lo modelando o reino de Deus. Em primeiro lugar, proclamação do Evangelho através da pregação ou evangelismo. Segundo, demonstrando justiça ao mundo. Terceiro, demonstrando misericórdia para o mundo. E quarto, mostrando ao mundo como deve ser o reino de Deus.
Isso significa que a igreja deve personificar e encarnar a vida do Espírito de Deus em tudo quanto ela fizer, para que suas boas obras não estejam escondidas sob o alqueire, mas claramente à vista. Devemos dar testemunho da presença de Cristo e do seu reino para o mundo. Mateus 5,16. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Uma coisa que os cristãos não entendem, eu peço só mais 5 minutinhos, eu já vou encerrar. Uma outra coisa que os cristãos não compreendem é o porquê que Deus faz as coisas. Por que Deus criou? Fez a criação, fez o universo, criou diversos tipos de seres. Não estou falando apenas no plano físico, mas no plano espiritual. O reino de Deus é chegado o reino de Deus, ou seja, não é um reino que vai iniciar, que vai começar. Ele já existe. Simplesmente ele está chegando para nós, mas ele já existe. O porquê disso tudo? Por que Deus criou os anjos, os seres celestiais, querubins, serafins? Por que Deus criou outros mundos, outros planos? Talvez outras dimensões, não sabemos, especulamos. Por quê? Porque Deus criou o planeta Terra, fez toda a criação, criou o homem. Tudo que Deus faz se resume em para o louvor da sua glória. Ponto. Tudo que nós vamos fazer tem que se resumir a isso. Para o louvor da sua glória. Se a minha vida não glorifica a Deus, eu estou fora do projeto. Eu estou fora do propósito. Está dormindo não, né? Glória a Deus. Aleluia. Amém, irmãos? Ô, glória! Irmãos, ri não, gente. Ri não, porque é complicado. Estou cansado também. Vamos lá. Então, tudo se resume para o louvor da sua glória. Por quê? Para o louvor da sua glória. Mas por quê? Para o louvor da sua glória. Eu não entendo por que Deus fez isso. Para o louvor da sua glória. Para o louvor da sua glória. Tudo se resume a isso. Existem outras nuances, outras considerações, outros conceitos, mas todos eles vão convergir no louvor da sua glória. Por que isso? Quando você chegar lá no céu, lá na glória, quando tudo tiver consumado, e você conseguir se aproximar um pouco do trono de Deus, você pergunta para ele. Porque há coisas que nós não sabemos explicar. Tá? Existem várias teorias, né? Mas eu não tenho tempo hábil para poder explicar aqui, mas numa outra oportunidade. Existe um perigo, já para concluir, tá? Existe um perigo quando utilizamos os termos visível e invisível. Algumas pessoas pensam que se elas estão na igreja invisível, isso significa que elas podem ser como agentes secretos cristãos. Mas nós sabemos que o mandamento do Novo Testamento é para que demos testemunho de Cristo. Mostremos adiante a luz do Evangelho e tornemos seu reino visível. E é isso que a igreja deve fazer. A igreja, em qualquer ambiente, qualquer localidade, quaisquer gerações, sempre é mais ou menos visível e mais ou menos autêntica. Mas mesmo igrejas podem perder sua lamparina e deixar de ser igreja. Igrejas podem tornar-se apóstatas. Denominações
podem tornar apóstatas. Congregações inteiras podem abandonar a igreja invisível e não mais ser uma igreja verdadeira. Recentemente, quando eu digo recentemente, nos últimos 50 anos, nós vimos esse movimento aqui no Brasil, através de igrejas que são consideradas neopentecostais, aonde no início começou a parecer que era uma maravilha, né? Algo de extraordinário. O que se tornaram essas igrejas hoje? Tem uma que é a maior de todas elas, que perdeu completamente o caminho. É onde ele está dizendo aqui. Isso pode acontecer com igrejas? Pode acontecer. Temos exemplos bíblicos? Temos exemplos bíblicos. Como, por exemplo, a igreja de Laodiceia, a qual foi endereçada uma carta, está lá no livro de Apocalipse. Foi uma igreja onde Jesus estava fora. Então ela perdeu toda a sua autenticidade, não tinha comunhão com Deus. Não tinha um testemunho verdadeiro de Cristo. Vocês imaginem, estou à porta e bato, ou seja, está do lado de fora. Vocês compreendem isso? Que isso pode acontecer não apenas de indivíduos, mas de instituições inteiras não mais serem igrejas, perderem a sua luz, perderem o seu brilho e se apostatarem da fé. E isso acontece, tá? Isso acontece. Você é um membro da igreja invisível? A igreja invisível é uma igreja que sempre desfruta de unidade, porque verdadeiramente somos um em Cristo. O ponto de unificação da igreja invisível é aquilo que unifica e transcende as barreiras de igrejas e linhas denominacionais. É o nosso enxerto em Cristo. Um outro problema, sabe o que acontece? É que as denominações, elas impõem divisão e separação entre si. Rixas. Rixas. Criam disputas entre igrejas. Membro da denominação A não pode visitar outras denominações, senão ele é excluído, suspenso. Tem igrejas que ainda fazem isso. Se você visitar uma Assembleia de Deus, uma igreja batista, alguma coisa assim, a pessoa entra em disciplina. Não pode. Não pode. Então, criam rixas entre si. Isso não é expressão da igreja invisível. A igreja invisível, embora que na igreja visível existam a instituição, mas o caráter e a expressão da igreja invisível, ela é uma expressão de comunhão entre os santos. E lá no céu não existe placa denominacional e as pessoas não entendem isso. As pessoas acham que igreja é a Assembleia de Deus, que igreja é Deus e amor, que igreja é batista, ou presbiteriana, ou maranata, né? As pessoas acham que igreja é isso. Não é. Lá no céu não vai ter um cantinho para maranata, não vai ter um cantinho para Assembleia, não vai ter um cantinho para Deus e amor, não. No céu só tem noiva do Cordeiro. A igreja que vai para o céu é a noiva do Cordeiro, não tem rótulo denominacional. Isso é uma outra coisa que nós temos que ter em mente. Romper com barreiras denominacionais. Precisamos estar acima disso, entender que as denominações têm seus usos, têm seus costumes, têm suas tradições. A gente respeita, a gente entende, mas a igreja está acima disso. A igreja de Cristo, a noiva de Cristo, está acima de qualquer denominação. O que une a igreja, que mostra que todas as igrejas, elas convergem no fato de que todos nós fomos enxertados em Cristo. Irmãos, isso tem que estar acima de barreiras denominacionais. Nem todos entendem isso, principalmente liderança.
Ele acha que a igreja dele tem que ser daquele jeito, todo mundo tem que ser igual a ele, tem que falar igual a ele, tem que orar igual a ele, tem que vestir igual a ele, tem que ser do jeito dele. Aí, quando ele olha para um crente, por exemplo, de uma igreja tradicional, não é crente, não dá nem a paz do Senhor, nem cumprimenta, nem fala. Então, esse tipo de coisa são ignorâncias, tá, de quem não compreendeu o propósito de Deus e não consegue diferenciar o que é a igreja visível de igreja invisível, não consegue entender o propósito de Deus. O propósito e o chamado de Deus, ele está acima de rótulos denominacionais. Assembleia de Deus não vai te salvar. Batista não vai te salvar. A salvação, ela vem pela fé e ela é única e exclusivamente pelos méritos de Jesus Cristo. Volto a afirmar. Todos os que estão em Cristo e todos em quem Cristo está são membros de sua igreja invisível. Aquela unidade já está presente e nada pode substituí-la. Isso não significa que não podemos, isso não significa que podemos descansar nisso. Não. Podemos simplesmente nos satisfazer com a unidade da igreja invisível. Ainda deveríamos estar trabalhando o máximo possível para uma verdadeira unidade da igreja visível. Então, a igreja, isso já é a conclusão, tá, irmãos? A igreja invisível, né? Ou seja, esse conceito que transcende as barreiras denominacionais. Nós precisamos entender, compreender isso, colocar isso em prática, de forma que isso traga mudanças positivas no nosso relacionamento dentro da igreja visível. Tá? Estamos num processo de aperfeiçoamento, mas a igreja invisível, dentro dos decretos e dos planos de Deus, ela já está aperfeiçoada, já está salva. Tudo já está consumado dentro dos planos e dos decretos de Deus. Nós precisamos entender e compreender isso e não folgar, mas continuar se esforçando para poder sempre melhorar. Amém?